A gente agora, Yuri, a gente vem com um bastidor importante sobre a decisão, os movimentos para a disputa da presidência da Câmara dos Deputados aqui em Brasília. O ex-presidente Jair Bolsonaro vai apoiar o deputado federal Elmar Nascimento, líder nacional do União Brasil, na disputa pela presidência da Câmara dos Deputados. É uma apuração minha e também do Pedro Venceslau. Desculpe. Bolsonaro, inclusive, já avisou o Arthur Lira, que é o atual presidente da Câmara, sobre essa preferência. O ex-presidente é uma peça importante nessa disputa e a CNN apurou que o nome de Nascimento foi escolhido com base em 2 compromissos inegociáveis para Bolsonaro. O respeito à proporcionalidade, garantindo ao PL a escolha dos cargos e comissões, de ter a primazia ali, a prioridade para escolher cargos e comissões da Câmara, já que o PL é o maior, tem a maior bancada na casa. E também a tramitação sem empecilhos do projeto de anistia aos condenados na tentativa de golpe de 8 de janeiro. Yuri, vem para cá. E essa história desse projeto de anistia do 8 de janeiro, Bolsonaro pediu ao relator, Rodrigo Valadares, que não seja incluído, porque ele não quer contaminar essa discussão. Você esteve aqui em Brasília, na semana passada, nós circulamos, conversamos com muitas fontes em relação à disputa da Câmara e olha, no momento em que Bolsonaro, mesmo em off, porque é uma apuração, uma apuração nossa ali em off, mas já escolheu o noivo, vai deixar muitos pretendentes pouco chateados, É isso, é aquele que se comprometer com essa anistia, porque a bandeira fica como anistiar as pessoas que foram presas ali no 8 de janeiro. Mas, inclusive ontem, o próprio senador Ciro Nogueira também mencionou a importância de uma anistia que envolva o ex-presidente Jair Bolsonaro aqui na entrevista aqui para o 360. É um assunto que está em discussão no Congresso Nacional e que a medida que o governo Lula vai enfrentando dificuldades, seja na seara econômica, como a gente viu ontem, aquela devolução parcial da medida provisória que Fernando Haddad contava para poder pautar a compensação da desoneração dos setores econômicos, dos municípios, ou seja, para poder fechar as contas desse ano e conseguir cumprir suas metas fiscais. Toda a discussão, à medida que o governo vai perdendo, vai ficando nas cordas por essas dificuldades na relação com o Congresso, a gente percebe cada vez mais vozes perdendo ali a vergonha, digamos assim, ou deixando de falar apenas nos bastidores e externando cada vez mais em público posicionamentos a favor de uma discussão de anistia a quem atacou as sedes dos 3 poderes, mas que ao fim e ao cabo pode trazer de volta os direitos políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro, que não foi condenado só uma vez no Tribunal Superior Eleitoral e por isso está inelegível. Tem algumas ações ali pelas quais Jair Bolsonaro não pode voltar a disputar eleições pelos próximos 8 anos, Débora. Pois é, a gente vai chamar o Pedro para participar dessa nossa conversa. E Pedro, eu participei ontem do jantar, que a gente traz uma apuração juntos, inclusive, do jantar da presidência, para celebrar a presidência de Antônio Rueda no União Brasil. E o Elmar Nascimento estava nesse jantar. E aí eu perguntei para ele, Pedro, o seguinte: olha, o senhor é a favor, então, favorável a esse projeto da anistia? E ele me disse o seguinte: olha, se você me perguntar se eu sou a favor de uma pessoa que participou lá do 8 de janeiro ter uma pena de 14 anos ou da anistia dessa pessoa, eu vou dizer que eu sou favorável à anistia. Então, quer dizer, tá bem respondido no jeito político e polido de ser. E também, Pedro, perguntei para o senador Flávio Bolsonaro, que também estava aí na festa, no jantar ontem aqui em Brasília do Rueda, se ele apoiava ou não essa decisão do presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro, de apoiar Elmar Nascimento. Ele disse: olha, eu estou no Senado, sou senador, mas pode dizer que Elmar Nascimento tem a minha torcida. Pois é, Débora, porque nenhum dos 2 lados da polarização no Congresso Nacional tem força o suficiente para fazer o seu presidente da Câmara. Mesmo quando o PT muitas vezes tentou emplacar a presidência da Câmara, não conseguiu, acabou tendo problemas. Então,
existem alguns traumas que o PT carrega, o governo, o Lula carregam, né, de tentativas frustradas de fazer o presidente da Câmara. Nesse caso, então, aparentemente chegou um nome ali que agrada ao Palácio do Planalto, porque é um nome que não é identificado com o bolsonarismo mais radical e um nome que conseguiu construir um consenso entre os bolsonaristas e no campo da direita. A gente conversou com várias fontes do União Brasil. Ontem foi um dia de consagração lá, né, do Antônio Rueda, que assumiu a presidência, pacificou o partido. Agora, a União Brasil não é mais dividido em duas ilhas, como era antigamente, a ilha do DEM e a ilha do PSL, os dois partidos que se fundiram. Eles agora estão falando a mesma língua. E eu conversando com alguns deputados, eu conversei, por exemplo, com o Mendonça Filho, ele disse o seguinte: dos 58 deputados do União Brasil, que é um partido de centro-direita, de direita, mais ou menos 40 têm votado com o governo, pelo menos nas agendas econômicas. Então tem sido um partido leal, já que ocupa 2 ministérios. E isso dá credenciais à União Brasil de, pela segunda vez, ocupar as 2 casas, né, o Senado e a Câmara. Ele disse o seguinte, o Mendonça Filho: no Senado está tudo certo, a Davi Alcolumbre é um nome de consenso, está praticamente eleito. E na Câmara dos Deputados está tudo muito bem encaminhado. Isso aconteceu quando o União Brasil ainda não era uma fusão, o DEM ocupou as 2 casas ali, com o próprio Alcolumbre e com o Rodrigo Maia. É muito raro acontecer de um partido político conseguir concentrar tanta força a ponto de dirigir as 2 casas. Mas o União Brasil aparentemente está conseguindo se consagrar como essa potência política no Congresso Nacional. É um partido que apoia candidaturas mais à esquerda no Nordeste, candidaturas mais à direita no Sul e no Sudeste. Por exemplo, lá na Bahia tem a candidatura do prefeito, que é do União Brasil, que tem o apoio da direita, mas esconde um pouco o Jair Bolsonaro. Em Recife, a União Brasil apoia o socialista João Campos, está no mesmo palanque que o PT. Aqui em São Paulo tem uma disputa, mas tudo indica que vai apoiar o Ricardo Nunes com Jair Bolsonaro. Ou seja, é um partido sem preconceito em relação ao espectro partidário, embora se defina como liberal, como de centro e como mais de direita. E é um partido que agora se unifica, porque você tem o ACM Neto, que ontem assumiu o cargo de vice-presidente do partido, e que antes dividia o controle da sigla com o Luciano Bivar, que entrou numa rota de colisão com o Rueda, que era o seu afiliado político, e acabou vencendo essa disputa interna, e agora o partido chega ali. Ontem foi uma demonstração de força muito grande. Tinha ministros do governo, tinha gente do PL, gente do PT, tinha gregos e troianos participando daquele jantar do qual você participou até tarde ontem. Aliás, fez uma jornada dupla, né, Débora? A gente ficava até tarde da noite ontem se falando nessa apuração de União Brasil, e hoje cedinho a gente já estava consolidando essa história. É isso, né? O pessoal trabalhou com afinco ali, a Débora em loco, o Pedro Venceslau à distância, cuidando das coisas de casa e ainda assim com o celular ali ativo na apuração. Só para dar uma contribuída também com todo esse clima que vocês trouxeram. De fato, o União, depois de toda a turbulência ali que levou ao afastamento de Luciano Bivar, tenta não só se consolidar como esse partido que consegue ser ecumênico, digamos assim, ter pastas no ministério de um governo Lula e contar com apoio para sucessões no Congresso Nacional de ninguém menos do que o senador Flávio Bolsonaro, o filho 01 de Jair Bolsonaro, mas o fato é que é um partido que tem muito mais uma tendência anti-PT, né, nas mais variados estados, e a gente deve ver isso nas eleições municipais. E a grande questão é se o partido, que hoje é um dos que tem um dos maiores números de prefeituras, talvez esteja em 4º lugar, atrás de MDB, PSD e PP e progressistas, se vai conseguir manter esse poder todo com vistas a manter depois as suas bancadas no Congresso Nacional.